Olá, crianças! Em nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre o gênero textual conto. Antes de tudo, nós devemos lembrar ou aprender o que é uma narração. Por quê? Já já a gente vai saber. Narração é aquela que conta uma história. A narração ela vai mostrar a ação dos personagens em um certo espaço e tempo. Então vamos lá. Narrar uma história é contar a ação dos personagens em um determinado lugar, em um determinado tempo. Existem vários gêneros textuais que pertencem ao tipo textual narrativo. São eles romances, contos, fábulas, novelas e crônicas. Todos estes são exemplos de textos narrativos. Os textos narrativos, eles possuem uma estrutura, ou seja, como eles são divididos, apresentados. E a estrutura é a seguinte: a primeira parte é introdução. É quando os personagens, o local e o tempo são apresentados. Essa parte é logo no início, tá? Aonde vai sendo narrado tudo, explicando tudo sobre o que vai discorrer na história. Desenvolvimento é a outra parte da estrutura da narração. É o desenrolar, ou seja, o desenvolvimento da história. Tá? E, por fim, a última parte é a conclusão. O momento em que os conflitos são resolvidos, tá? Ou seja, é quando a história se encerra, quando tudo o que aconteceu vai ser resolvido. Você vai ser finalizado, vai ser concluído. Então, essa é a estrutura da narração, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, vamos falar do conto? O que é um conto? Tá? Conto é um texto, ou seja, um gênero caracterizado por ser uma narrativa real ou fictícia. Quer dizer fictícia? Na linguagem de vocês, uma história de mentirinha, tá? Tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, ou seja, é um gênero textual curto, tá? O conto ele tem poucos personagens, espaço limitado e tempo também reduzido, tá? Nós vamos conhecer alguns tipos de conto. Muitos deles vocês conhecem. Conto de fada, conto de terror ou horror, conto de mistério ou suspense, conto de adivinhação, conto popular. Agora, vou discorrer para vocês aqui, tá? Os elementos que podemos dizer que caracterizam cada conto desse. E é importante você prestar atenção para que, quando você estiver lendo um texto como esse, você saiba identificar que tipo de conto você está lendo a partir do que você vai aprender. Então, vamos começar pelos contos de fada. O conto de fada apresenta elementos maravilhosos ou mágicos. Geralmente, inicia-se com a famosa frase "Era uma vez". Apresenta um final feliz e pode apresentar uma lição de moral. Tá? Conto de terror ou horror. Tá? Outro conto.
É uma narrativa que procura provocar medo e sustos, utilizando-se de personagens lendários como vampiros, lobisomens, mortos-vivos. Apresenta fatos sobrenaturais e geralmente não apresenta finais felizes. Conto de mistério ou suspense. É a narrativa que procura levar o leitor a pensar algo que não era exatamente o que se imaginava, apresentando um final surpreendente. O conto de mistério, crianças, não necessariamente tem que ser policial. Pode ser uma situação do cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia, e às vezes também com humor, ou seja, engraçado. Esse aqui é um texto que geralmente já é mais longo, fugindo um pouco da regra, né? Que a maioria dos contos eles são curtos. Fugindo um pouco dessa regra, ele é mais longo, tá? Conto de adivinhação. Trata-se de uma narrativa onde os personagens encontram-se numa situação difícil e devem usar o raciocínio lógico e a criatividade para resolver um enigma e achar a solução. Esse é o conto de adivinhação. E, por último, nós temos o famoso conto popular, também conhecido como causo, né? É uma narrativa que pode apresentar fatos reais ou não, contado de forma engraçada, com objetivo lúdico, ou seja, de divertir as pessoas, tá? Geralmente, esses causos, esses contos populares, eles são histórias que ocorrem nas regiões interioranas, né, das regiões do nosso país, né, e que vão sendo aí passado de pais para filhos, né, como no caso Saci Pererê, né, do Boto, e entre outros aí que fazem parte do nosso folclore, tá? Então, esses são os contos, tipos de contos, tá? Que vocês estão conhecendo aqui. Conto de fada, tá? Conto de terror, conto de mistério suspense, conto de adivinhação, conto popular, tá? Agora, é importante vocês saberem, né? Que temos vários tipos de contos, né? Mas todos têm esses elementos. Quais são esses elementos? Todos os contos têm personagens, tá? Eles podem ser pessoas, animais, objetos ou seres imaginários, tá ok? Todo conto tem narrador, que é a voz que conta a narrativa, ou seja, a história. Esse narrador ele pode ser também personagem do texto ou só um narrador observador, tá? Temos também, tá, outro elemento, que é o tempo, tá? É o período em que ocorre a história, tá? Você pode observar quando você for ler o conto, sempre vai lá um dia saiu Margarida pela floresta, meses ou anos, tá? Então é o período em que ocorre a história, tá? Horas, dias, meses ou anos. Temos outro elemento, espaço, é o lugar ou cenário onde ocorre a história, também chamado de ambiente, ou seja, é onde a história está acontecendo, o espaço. Quando fala de espaço, é onde a história está acontecendo. Pode ser numa floresta, num castelo, numa casa, né? E assim sucessivamente. Outro elemento que tem que ter num conto é o enredo. E o que é o enredo? Enredo é a sequência de ações que formam a história, tá? Ah, mas é só isso, enredo? Começo, meio e fim? Ó, vai além disso. Nós temos a situação inicial,
complicação ou conflito, o clímax e o desfecho, tá? Esses pontos aqui, eles fazem parte do enredo, ou seja, a sequência de ações que formam a história. Então, o que é a situação inicial? A situação inicial é a parte do texto em que são apresentados os personagens, o ambiente e o tempo em que a ação acontecerá, tá? Conflito, tá? É o problema enfrentado geralmente pelo personagem principal. Outra parte do enredo é o clímax. É o ponto da história onde a ação atinge seu momento crítico, momento de maior tensão, tá? É aquele momento esperado de toda a história. E por fim, nós temos o desfecho, que, no caso, é a solução do conflito, do problema, ou seja, é a parte final da história, a conclusão da história, tá? Então, aqui está para vocês, tá? Todas as informações importantes sobre o gênero textual conto. Agora vamos para a nossa atividade baseada nesse gênero textual. Você tem aí no seu caderninho de língua portuguesa, né? O conto da Cinderela. Um conto de fada, né não? Então, você vai ler com bastante atenção, tá? Esse conto da Cinderela, tá? E depois vai responder as perguntas, tá? Baseada nesse conto. Olha a questão número 1. Os textos que apresentam princesas, príncipes e fadas são chamados de... acertou quem disse? Contos. Então, questão número 2. Quantos parágrafos existem no texto? Quero dar uma pequena informação para vocês aqui sobre o que é parágrafo, tá? Prestem atenção, crianças. Parágrafo é uma parte do texto que é composta por uma ou mais frases que giram em torno de uma ideia central, ou seja, não são frases isoladas, né? Tem todo um contexto aí que envolve o parágrafo de uma história. Então, todo parágrafo ele é seguido, né? Ou seja, ele começa com letras maiúsculas, tá? O início do parágrafo, ele sempre fica distante da margem. Olha ali para o seu caderno, observe, né, que todo caderno tem uma margem, aquela linha. Observe que o parágrafo, ele sempre vai dar um espaço da margem para ele poder ser começado, tá? E os parágrafos, tá? Ele sempre termina também com um sinal de pontuação, tá? Presta atenção aí, tá? E você não pode também pular linha para iniciar outro parágrafo. Observe que você tem todo ali o desfecho da sua ideia, né? Dentro da história, você apresenta, finaliza ali o parágrafo, coloca o ponto final, tá? E vai para outra linha, tá? Começar um novo parágrafo. Então, não é para pular, tá? O parágrafo, ele não pula linha, tá? Então, essas são as informações, tá? Importante que você deve prestar atenção na hora de contar os parágrafos do texto da Cinderela, tá? E, lembrando também que as falas do personagem, elas iniciam também um parágrafo, tá? Então, olhem direitinho, leiam com atenção e observe que o parágrafo sempre vai começar com letra maiúscula e vai terminar com sinal de pontuação, tá? Entendo mais essas outras informações aqui. Então, você leia com atenção o seu texto da Cinderela, que é um conto, tá? Maravilhoso, imaginário, tá? E que eu sei que vocês gostam. Respondam com bastante atenção todas as questões e qualquer dúvida é só chamar que eu estou aqui.